Bom, e vamos dar uma geral aqui no vídeo de hoje. Eu vou passar por algumas coisas, por algumas notícias que me chamaram a atenção no dia de hoje. Começando por essa do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral será homenageado no Carnaval de 2024. Escola de Samba vai dedicar enredo ao ex-governador condenado a mais de 400 anos de prisão. Vendo notícias como estas, é que eu começo a ficar desanimado, porque como que a gente pode crer que esse país vai melhorar, que vai ser de fato o país do futuro, se a gente ainda homenageia pessoas como o Sérgio Cabral, que tem aí nas costas mais de 400 anos de prisão, através de múltiplas condenações. É quando eu vejo coisas como estas que eu começo a achar que realmente a gente, enquanto nação, a gente não merece dar certo. Porque enquanto nação a gente ainda tem muita coisa, muitas bizarrices acontecendo, né? Uma outra notícia que me chamou a atenção: Lula recria a estatal para atender demandas do Centrão. A Fundação Nacional de Saúde havia sido extinta pelo petista em janeiro. Ou seja, o Lula começa o mandato dele, extingue essa empresa estatal. Aí, para ter a tal da governabilidade, daquele jeito que a gente já conhece do passado recente do PT, que é dando diretorias de estatais, nesse caso aqui, reabrindo uma empresa que ele mesmo havia fechado no começo do ano. Isso aqui, na minha leitura, é o quê? O que a gente vai pensar lendo isso? Aquilo que sempre falavam no passado. É o toma lá da cá, uma expressão que foi muito utilizada nos outros governos do PT, né? O toma lá da cá. Aí depois veio o mensalão, o petrolão e tudo virou um toma lá da cá. Quando eu vejo isso, que uma estatal foi reaberta para alocar pessoal do Centrão, eu me pergunto, será que isso aqui é pensando no bem do Brasil? O que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Eu acho difícil, viu? Sinceramente. Aqui um meme, né? Nem tanto um meme, que acho que também não tem verdade nessa história. Se votar no PT fosse um bom negócio, o Nordeste seria uma Dubai do Brasil. Cara, eu concordo. Eu concordo. Aliás, o PT está tantos anos, a esquerda, né? A esquerda está tantos anos governando vários estados do Nordeste e a gente sabe que os piores indicadores vêm de lá. Esse é o tipo de assunto que a gente fica até com medo de comentar, mas aqui eu copiei um trecho aqui da reportagem da Revista Oeste, que fala aí, na visão de alguns juristas, né, ou seja, de especialistas no direito, eles indicam que há ilegalidades na investigação contra aquelas pessoas que supostamente hostilizaram o ministro lá em Roma. Então aqui eu peguei um trecho da reportagem que fala o seguinte: Procurador de Justiça do Paraná disse que custa acreditar que um crime de injúria e uma contravenção penal de vias de fato ensejem busca e apreensão. Ex-defensor público e professor de direito Caio Paiva disse que é muito raro o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em caso de crime contra a honra, como aconteceu no caso de Moraes. Desconheço outro exemplo, né, diz esse professor. Ele também escreveu que, se o objetivo da busca é verificar eventual envolvimento no financiamento dos atos antidemocráticos, o caso me parece tangenciar a ilegal Fishing Expedition, que é a pescaria probatória, isso aqui ainda nas palavras do professor de Direito, Caio Paiva. E aqui uma coisa que definitivamente o consórcio não vai culpar o Bolsonaro. Em 2022, Brasil registra menor número de assassinatos da década. Levantamento foi divulgado nesta quinta-feira pelo Fórum de Segurança Pública. Esse é o tipo de notícia que a Globo, o UOL, Folha de São Paulo, Metrópolis, enfim, diversos blogs, articulistas jamais vão atribuir essa culpa ao Bolsonaro. Essa culpa aí não é do Bolsonaro, né? Então aí eles falam 2022, quer dizer, a gente vê pouco esse tipo de notícia nos outros veículos de comunicação. Aqui, como a Revista Oeste, a gente vê. Mas na manchete você jamais vai ver associado assim: governo Bolsonaro fecha 2022 com o menor número de assassinatos da década, etc. Você acha que vocês vão ver isso na matéria? Se fosse um governo Lula, muito provavelmente a gente veria uma coisa do tipo: governo Lula fecha seu mandato com menor número de assassinatos da década. Isso eu tenho convicção que aconteceria. Não sei se em todos os veículos de comunicação de esquerda, mas acho que em boa parte estaria na manchete já, associando o feito ao nome do Lula. Mas como é Bolsonaro, acho que é difícil, né?
Então, é a tal da hipocrisia, né? Da militância indisfarçável. Então, seguindo aqui, falamos aqui de 2022. Aqui é um vídeo que eu publiquei do vinheteiro lamentando o preço alto do combustível. E na sequência, eu também comentei uma publicação, eu fiz uma publicação mostrando, né, escancarando um pouco da hipocrisia do Rabin. Mas eu não vou antecipar aqui o tema. Primeiro vamos ver aqui a constatação que o vinheteiro fez sobre o preço dos combustíveis. Olha o preço da gasolina aí. 7,19. E vocês falaram que em 2023 as coisas iam baixar o preço, né? Ai. Então, beleza, aqui é o vinheteiro fazendo aqui uma constatação da realidade, né? Ele não está opinando sem uma base fática. Então aqui é uma constatação. No meu tweet seguinte, eu mostro um pouco, eu não sei se o Rabin quis fazer uma piada, porque ele falou o seguinte, ele foi questionado, né, no Flow. Você não faz piada com Lula? Aí ele falou, né, não dá para fazer piada com a gasolina e a carne baixando. Aí eu até coloquei aqui um comentário falando o seguinte, ele estava falando do Brasil mesmo? Ou será que esta fala do Rabin foi uma piada? Porque se foi uma piada, foi bem sem graça, né? E eu continuo. A carne também está baratinha, vocês sabem, né? Ainda bem que temos a abóbora para nos salvar. O problema é o seguinte, quando tem alguma queda de preço é centavos. Quando aumenta, aumenta bastante. Quando cai é centavos. É que nem o aumento que o PT deu no salário mínimo, né? O pessoal do INSS foi lá R$18. Então, quando é para ferrar o povo, ferram de jeito. Quando é para ajudar, é nas migalhinhas, né? Então, e aí o Rabin falando que nesse cenário, porque do jeito que o Rabin falou, dá a impressão que a gasolina tá maravilhosa, né? Mas a gente viu aqui no vídeo do vinheteiro que não tá. E a carne também, do jeito que ele fala, pô, dá a impressão que derreteu o preço. Eu faço compras, vocês também fazem. Aqui é mostrar um pouco do amor que a gente vê na esquerda, né? Porque afinal de contas o amor venceu. Então aqui o blogueiro do UOL, tá? O Cocho, que é o Ricardo Cocho, né? Um esquerdista aí, né? Um ultra-esquerdista. Ele coloca aqui na manchete do artigo dele. Com tantos bolsonaristas soltos por aí, fica difícil pacificar o país. Super tolerante, né? E aí o Oi Luiz colocou aqui um comentário que eu achei interessante, né? Vale a pena comentar. Os caras passaram décadas falando que cadeia não é a solução, que as celas estão superlotadas, que o sistema carcerário é injusto. Por que mudaram de ideia agora? É aquele negócio que eu sempre falo do chilique seletivo da esquerda. Então, assim, eles são incoerentes ao extremo e eles não se envergonham disso. Por isso que, na minha leitura, muitos esquerdistas são hipócritas. Bom, o Reinaldo virou aí um dos maiores passadores de pano do Lula, uma coisa incompreensível, dado o passado não tão distante do Reinaldo, quando ele escrevia no blog da Veja, quando ele analisou o Mensalão na TVeja, isso no começo de 2010, 2011, quando ele fazia programa com Augusto Nunes, com o professor Vila, outro também que mudou bastante, né? Esqueceu tudo aquilo que disse sobre o Lula, e muitas vezes eles utilizam a desculpa de que o Lula foi condenado na Lava Jato de maneira injusta por um juiz que não era o competente da causa. Tudo bem, eles podem ter essa opinião. Só que muito antes da Lava Jato, os dois, tanto o Vila como o Reinaldo, já falavam as piores barbaridades do ponto de vista moral e ético do PT e do Lula. E também do senso democrático deles, muito antes da Lava Jato. Então, a anulação da condenação não deveria ter feito a opinião deles mudarem tanto. E aqui eu coloquei um recorte do Reinaldo falando o seguinte, passando o pano para aquela fala absurda do Lula sobre a África. Diz o Reinaldo, Lula falou ingratidão ao continente africano, ao se referir à escravidão. A palavra é descabida, mas é estúpido acusá-lo de racismo. Ademais, se a extrema-direita quer falar em racismo, relembra o discurso de um Biltre na hebraica, blá blá blá, e assim ele já está falando aqui, obviamente, do Bolsonaro. Então passa o pano por Lula e já coloca Bolsonaro na parada. Ele está quase que um apoiador incondicional do governo atual. Aí eu coloquei o seguinte, né, no meu comentário. O nível de fanatismo pelo Lula é assustador. Vou revisitar o blog do Tio Rei na Veja e na Rede TV. E os livros dos Petralhas que ele escreveu. Vai ver que eu entendi tudo errado naquela época. Então vai ver que eu não entendi que ele estava elogiando o PT. Quando ele falava as piores barbaridades, né? Deve ser uma coisa desse tipo, né? Tô sendo aqui bem irônico. E eu continuo.
E também vou rever os vídeos na TVeja, onde ele analisou o julgamento do Mensalão. Naquela época nem existia Lava Jato e ele já falava cada coisa do Lula e do PT. Olha, vocês não têm ideia. Eu até hoje não consigo compreender, sinceramente. Eu ainda me escandalizo quando eu vejo algumas posições defendidas pelo Vila, pelo Reinaldo, esses caras que eu já sigo há muitos e muitos anos. É difícil, né? Então realmente aqui é só para manifestar mais um espanto meu. E aqui, mostrando a imprensa, né? O Lula com uma imprensa dessa não precisa nem de assessoria de imprensa. Olha o que o UOL falou. Lula se expressou ainda em relação àquela fala desastrosa sobre a escravidão na África, né? Então o Reinaldo passou o pano e aqui o UOL falando o seguinte: Lula se expressou mal, mas não errou em fala sobre África, diz José Vicente. Então assim, cara, o Lula tá muito bem servido de assessoria de imprensa. Realmente, olha, tá fácil, né? Até coloquei aqui um comentário. Com uma imprensa destas, o Lula pode continuar errando à vontade. Vão passar o pano que, meu Deus do céu. E aqui só para finalizar, isso aqui já é uma publicação de ontem, mas para fechar o vídeo, o monitor do PIB da FGV aponta contração de 3% da economia em maio, né? Então, aquele negócio, né? Uma parte expressiva do mercado ano passado apoiou o Lula, né? Só que a gente não vê esse país deslanchar, esse país começar a tracionar com esse governo maravilhoso que seria o do Lula, né? Então é isso, pessoal. O que eu tenho a dizer? Faz o L, amigão. Agora é colher, é arcar com as consequências do país que está andando para trás e não para. O Brasil engatou uma ré do começo desse ano para cá que não para de acelerar para trás. É uma coisa assim impressionante. Bom, pessoal, é isso. Então um resumão aí das coisas que me chamaram a atenção no dia de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.